Assassinos em série durante a guerra. Você é um daqueles estranhos que acha que assassinos em série são simplesmente fascinantes? Nós também. Acontece que muitos aproveitaram o caos e os apagões da guerra para cometer seus crimes. Mas esses assassinos passaram despercebidos na história devido a tudo o que estava acontecendo na época. Então, achamos que eles mereciam seu próprio destaque. Vamos dar uma olhada nesses dois caras e uma dama que usaram o pano de fundo da guerra para cometer atrocidades horríveis. Gordon Frederick Cummings, o estripador do apagão. Gordon Cummings era um jovem e atraente aviador da Força Aérea Real com um complexo de superioridade e uma predileção por garotas de programa. Apesar de suas raízes da classe trabalhadora, Cummings adotou um sotaque afetado após entrar na Força Aérea Real em meados dos anos 30, ganhando o apelido de Duque. Mas, por trás de seu exterior carismático, havia um impulso sexual sombrio e assassino, que muito mais tarde lhe rendeu o título, o Estripador do Apagão. Era fevereiro de 1942, e Londres estava no meio do Blitz. Abrigos antiaéreos se espalhavam pelo país, e as luzes do West End foram apagadas, criando cantos escuros para esconder crimes violentos. É por isso que, em 9 de fevereiro, o eletricista Harold Batchelor encontrou o corpo de Evelyn Hamilton, de 41 anos, fora da entrada de um abrigo antiaéreo. Uma estranha na cidade, o assassinato de Hamilton deixou a polícia sem pistas, sem saber que o assassino estava apenas começando. 6 dias depois, mais 3 mulheres estavam mortas, e Londres tinha um novo serial killer para seus livros de história. Hamilton foi apenas o aquecimento. Evelyn Oatley, uma anfitriã de boate, foi encontrada em seu apartamento na Wardour Street, com a garganta cortada e o corpo mutilado. Margaret Lowe, apelidada de A Dama por seu comportamento sofisticado, foi eviscerada em sua residência. Finalmente, Doris Joanet foi estrangulada com uma meia. Seu corpo foi descoberto pelo marido. Foi então que a polícia percebeu que tinha um assassino em série em suas mãos. Mas Cummings já estava à procura de sua próxima oportunidade. Encantando Margaret Haywood em um bar, ele logo a guiou por ruas mal iluminadas antes de atacá-la em uma porta enquanto ela tentava desesperadamente se defender. John Shine, de 18 anos, veio investigar a perturbação, e Cummings fugiu, deixando para trás sua máscara de gás da Força Aérea Real como pista incriminatória. Imperturbável e ainda ansioso para matar, Cummings tentou outro ataque naquela noite na casa de Catherine Mulcahy, mas ela o repeliu e correu para seus vizinhos, gritando por ajuda. Ambos assistiram em confusão e horror enquanto Cummings cambaleava pelo apartamento dela, murmurando sobre beber demais e finalmente dando a ela 8 notas de 1 libra em uma aparente tentativa de comprar seu silêncio. Então, ele visitou outro bar onde secretamente guardou a máscara da Força Aérea Real de outro homem, com a intenção de dizer à polícia que elas haviam sido trocadas acidentalmente, mas a fúria de Cummings deixou um rastro de evidências que a polícia estava juntando. Ao deixar sua máscara de gás, Cummings havia dado a ele seu principal suspeito. Investigações encontraram itens das vítimas nos aposentos de Cummings e os números de série correspondiam ao dinheiro que ele recebeu. Finalmente, após uma semana de terror, Cummings foi preso no Dia dos Namorados de 1942. Ele foi considerado culpado pelos 4 assassinatos e posteriormente acusado de mais 2. Mas ele nunca saberia disso, pois em 25 de junho de 1942, Gordon Frederick Cummings, o estripador do apagão, foi executado por enforcamento. A fabricante de sabão de corrédio, Leonardo Cianciulli. Leonardo Cianciulli supostamente era perturbado desde a infância, mostrando sinais de doença mental extrema desde tenra idade. Casada com um funcionário do governo durante a Primeira Guerra Mundial, o casal mais tarde se mudou para Corrégio, onde a mente já em espiral de Cianciulli teria consequências mortais. Veja, anos antes uma vidente havia dado a ela uma profecia sombria. Ela teria muitos filhos, mas todos morreriam jovens. Infelizmente, essa previsão parecia precisa. De 17 gestações, apenas 4 filhos sobreviveram,
alimentando uma obsessão e medo de perdê-los que consumiu Tianqiuli. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e seu filho Giuseppe foi convocado, Tianqiuli estava determinada a garantir que ele retornasse vivo. Trabalhando como cartomante e casamenteira, ela elaborou um plano mortal, acreditando que havia apenas uma maneira de manter seu filho seguro: sacrifício humano. Sua primeira vítima foi uma mulher para quem ela havia encontrado um par na distante província de Pola. Faustina Sete, de 50 anos, estava esperançosa ao bater na porta de Tianqiuli naquele dia, pronta para entregar suas economias de vida à casamenteira em busca de um companheiro. O que ela encontrou, no entanto, foi o fim do machado de Tianqiuli. Oferecendo a Sete um copo de vinho drogado, Tianqiuli esperou antes de pegar sua arma, cortando a pobre mulher em 9 pedaços e drenando seu sangue. Mas agora Tianqiuli tinha um corpo para lidar. Forçando membros em panelas, junto com sua receita especial de alúmen, resina e 10 libras de soda cáustica, ela continuou a ferver tudo até que, de acordo com seu próprio depoimento, as peças se dissolveram em uma pasta espessa e escura que eu despejei em vários baldes e esvaziei em um tanque séptico próximo. Então, com uma folha tirada diretamente do livro de Sweeney Todd, Tianqiuli pegou o sangue coagulado e o misturou em seus bolos de chá crocantes para alimentar seus amigos e Giuseppe. No entanto, Tianqiuli não tinha terminado. Sua próxima vítima, Francesca Soave, veio até Tianqiuli acreditando que ela tinha uma oferta de emprego para ela. Então, Virginia Cacciopo, uma soprano aposentada, foi atraída sob a promessa de emprego. Ambas acabaram picadas e transformadas em sabão. Tianqiuli não teve outra chance de garantir a segurança de seu filho durante a guerra. A cunhada de Cacciopo logo relatou sua ausência e última localização conhecida: a casa de Tianqiuli. A polícia invadiu sua casa cheia de sabão e Tianqiuli confessou imediatamente, alegando que faria tudo de novo para proteger seu filho. Ela foi subsequentemente condenada a 3 anos em um hospital criminal e 30 anos de prisão, onde morreu de apoplexia cerebral e foi transformada em sabão. Brincadeira sobre essa última parte. Dr. Satan, Marcel Petiot. Na França ocupada pelos nazistas, 1944, as atividades de outro assassino estavam prestes a serem reveladas. Conheça o Dr. Marcel Petiot. Considerado mentalmente doente desde jovem, ele foi expulso várias vezes e posteriormente acusado de danificar propriedade pública e roubo de correspondência, mas julgado mentalmente inapto para ser processado. Apesar de seus problemas, Petiot foi convocado para lutar por seu país quando a Primeira Guerra Mundial estourou. Em 1916 ele estava na linha de frente. Nos próximos 2 anos, Petiot sofreu várias crises nervosas e períodos em unidades psiquiátricas, culminando em atirar no próprio pé. Ele deixou o exército, obtendo seu diploma médico em 1921. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Petiot se juntou à resistência francesa, a cobertura perfeita para seus crimes. Começou com viciados, prostitutas, pessoas desesperadas. Eles visitavam Petiot e sumiam. Mas sob o disfarce de ajudar aqueles que fugiam da perseguição nazista, Petiot tinha novos alvos. Oferecendo passagem segura para a Argentina, ele se tornou um porto na tempestade, mas um que arrastava para baixo aqueles que descansavam lá. Petiot operou sem controle, até 1944, quando em 11 de março, um cheiro nojento e fumaça começaram a sair das janelas de sua casa, perto do distrito de Étoilé, em Paris. A polícia francesa foi chamada e, ao entrar na propriedade, foi jogada em uma cena direto de um filme de terror. A residência de Petiot não era uma casa, era um matadouro. Pertences descartados, ferramentas manchadas de sangue, engenhocas perturbadoras e partes de corpos marcavam cada quarto como uma câmara de tortura. No porão, havia 2 fogões a carvão, um deles com restos humanos ainda dentro. Nos estábulos, uma cova estava cheia de inúmeras partes de corpos descombinadas, rapidamente afogadas em cal virgem. O número era impossível de estimar,
Mas curiosamente, o desmembramento deles tinha uma semelhança assustadora com uma série de corpos que haviam sido jogados no rio Sena 2 anos antes. A polícia estava atordoada do lado de fora quando Petiot apareceu. Ele se identificou como o irmão deles e disse: "Os corpos que vocês viram são de alemães e traidores do nosso país. Eu sou o líder de um grupo de resistência e tenho 300 arquivos em minha casa que devem ser destruídos antes que o inimigo os encontre." Foi isso e a desconfiança geral dos ocupantes nazistas que fez com que a polícia francesa não estivesse inclinada a caçar Petiot, acreditando que seus atos estavam entrelaçados com a verdadeira atividade de resistência. Eles fizeram de tudo para atrasar. Eles hesitaram e procrastinaram, seguindo pistas sem importância e rastreando antigos proprietários, dando a Petiot tempo para fugir antes de seguirem seu rastro. Como resultado, Petiot evitou a captura, levando as forças numa alegre jornada pela França. Mas em abril de 1944, os colaboradores de Petiot, incluindo sua esposa e irmão, foram presos. No fim, Petiot foi rastreado e preso em Paris. Durante o julgamento, o médico assassino manteve sua inocência e atribuiu seus atos à atividade de resistência, alegando que era responsável apenas pela morte de 19 alemães e colaboradores. Mas havia pelo menos 27 corpos que, segundo Petiot, eram obra de outros combatentes da resistência. O júri não se convenceu, condenando Marcel Petiot à morte pelo assassinato de 26 pessoas, embora o número verdadeiro fosse indubitavelmente maior. Em maio de 1946, o médico da resistência foi executado por guilhotina, sorrindo o tempo todo,